né? Eu queria começar esses encontros, serão 4 encontros, eu vou falar sobre isso, bem objetivos, 4 encontros onde a ideia e o objetivo é entender esse retorno às raízes. Eu preciso entender isso. E entender que eu faço parte disso. Porque todos os outros ensinos que nós teremos aqui, tanto os que já acontecem hoje no Shabat, na Havdalah, nos sábados, no Café com Torá, no Chá com Torá, nas aulas daqui da Escola de Sacar, de hebraico, de Parashá, das Parashot, e todos os encontros, vivência judaica, tudo que o Senhor tem feito, tem um intuito, um objetivo de nos preparar com uma missão. Porque senão não faz sentido, somente a gente pensar na nossa salvação, que vamos morar com Ele, o Eterno tem preparado um lugar para nós, isso tudo é maravilhoso, mas nós temos uma missão aqui, né? E a gente precisa entender bem essa missão. E eu vou começar, já que nós temos que nos adaptar a uma linguagem que é diferente da nossa, uma cultura que é diferente da nossa, mas que é algo que foi o Eterno que criou. Quando a gente fala em mandamentos, eu estou falando de ordens, de leis, de uma nação, de um povo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente conhece, sabe, eu sei, por exemplo, que eu não posso entrar na casa de uma pessoa sem ser convidado para entrar. Se eu fizer isso, eu estou invadindo a casa dessa pessoa. Isso é um crime, certo? Então, eu preciso entender as leis, as normas, as ordens desse sistema, dessa nação, desse povo que eu faço parte. Então, eu vou começar lendo esse livro que se chama Contos de Tzadikim, né? Contos de justos, né? Algumas histórias de homens justos. E essas palavras vocês já vão anotando. Um tzadikim, né? A gente não tem aqui, mas depois eu passo como escreve. São justos, homens justos. Hoje o Chá com Torá falou sobre Tzedaká, sobre fazer justiça, né? E elas explicaram, quem não assistiu, tá? Foi transmitido. Essas palavras, o significado delas é importante demais para nós. Nós temos que nos apropriar do entendimento e dos conceitos dessas palavras, certo? Então, você anota aí, são os justos, e eu vou ler um conto desse livro. Por quê? Nós aprendemos muitas coisas com os contos e com as midrashim, né? Que a gente conhece como alguns contos ou parábola, né? Era uma maneira que eles tinham e usam até hoje de ensinar, de trazer um entendimento. Vocês lembram aquela história? Eu fico sempre pensando e lembro muito disso. Aquela história do profeta Natan, quando ele vai conversar com Davi, e ele queria mostrar, ele foi com uma mensagem muito dura, mas ele não chegou e contou diretamente aquilo porque ele não receberia, porque ele poderia mentir, porque, né? Então, o que ele fez? Ele contou uma história. E na história, abriu o entendimento, né, do rei, e ele se coloca com relação àquilo. Teve um posicionamento. E ele não sabia que ele estava falando dele mesmo, né, depois. Enfim. Então, essas histórias, elas são muito importantes, e na cultura do nosso Pai, do nosso Deus, se usa muito isso. Então, eu vou começar para que vocês já comecem a entender e começar a se familiarizar com isso. Yeshua fazia isso. Jesus contava muitas parábolas para o povo entender, para explicar conceitos e valores, né? Então, nesse livro, eu escolhi uma que eu achei muito interessante, que fala sobre a destruição do segundo templo. E eu vou ler para vocês, para a gente começar. O segundo, ele começa dizendo assim: e guardareis a prescrição do Eterno e não morrereis. Deus garante a Arão e seus filhos que, enquanto realizassem os sacrifícios, eles estariam protegidos. Aí ele começa a história dizendo assim: o segundo templo sagrado permaneceu de pé durante 420 anos. Ao longo dos anos finais, os romanos enviaram fortes exércitos para conquistar o país
e destruir o templo, e foi tudo em vão. Os romanos lutaram contra os judeus durante 3 anos. Eles cercaram Jerusalém e tentaram penetrar nas muralhas que cercavam a cidade. Os romanos trouxeram armas pesadas e catapultas que arremessavam pedras gigantes sobre os muros, mas nada disso surtiu o efeito esperado pelos conquistadores. No 4º ano, o imperador romano enviou mais forças, encabeçadas por Tito, o famoso general, e seu nome seja apagado. Isso é uma expressão que eles usam, por exemplo, quando tem alguém justo, um tzadik, uma pessoa boa, um homem que estuda a Torá, eles chamam que a sua memória seja eterna, né? Eles abençoam a memória dessa pessoa quando ela faleceu. Aqui ele diz que seu nome seja apagado. São expressões também que eles usam. Tito chegou a Jerusalém com os seus reforços no mês de Nissan. Aos poucos, o exército aproximou-se da fortaleza da cidade. Tito tinha certeza de que suas armas e seus soldados prevaleceriam sobre a obstinação da fortaleza de Jerusalém. Mas, por mais que tentasse, ele não conseguia abrir uma brecha no muro. Enquanto os sacrifícios diários eram oferecidos, enquanto essa guerra estava do lado de fora, do lado de dentro, os homens, os sacerdotes, estavam sacrificando. E eu li no início da história que eles tinham uma mensagem de Deus, uma orientação. Deus garante a Arão e os seus filhos que, enquanto realizarem os sacrifícios, estarão protegidos. Então, eles estavam com essa mensagem. Então, enquanto isso estava acontecendo lá de fora, do lado de dentro, eles realizavam os sacrifícios. Quando todos os animais que havia dentro dos muros da cidade tinham sido usados para os sacrifícios ou como alimento, os judeus passaram a comprar animais dos romanos. Olha só que loucura. Então, eles estavam lutando contra os romanos, eles estavam do lado de fora, e eles estavam comprando os animais dos romanos para poder continuar fazendo o sacrifício. Isso não poderia dar certo, né? E a gente começa a perceber as mensagens por trás da história. Diariamente, eles baixavam 2 baús cheios de moedas de ouro pelo lado de fora da muralha. Os soldados, então, retiravam o ouro dos baús e, em seu lugar, colocavam 2 carneiros. Depois, os judeus puxavam os baús para cima e pegavam os 2 carneiros para os sacrifícios diários, um pela manhã e um à noite. Contudo, no 17º dia de Tamuz, algo terrível aconteceu. Os judeus baixaram as arcas com o ouro, esperando receber em troca os carneiros. Mas, desta vez, os romanos os enganaram. E ao invés de carneiros, você já imagina o que veio? Um porco dentro das arcas. Assim, porcos dentro das arcas. Assim que os animais impuros puseram as suas patas sobre as muralhas de Jerusalém, o país inteiro estremeceu. Entenderam que aquilo ali, eles não teriam mais os animais para sacrificar, aquilo ali era um significado terrível. Naquele dia infame, o nome que eles dão, o oferecimento do sacrifício diário de Tamid foi interrompido. Quando ele cessou, os romanos foram capazes de penetrar o muro de Jerusalém. E, por fim, no 9º dia do mês de Av, quem estuda aqui, a gente já estudou isso, né? Todo ano a gente estuda, eles conseguiram atear fogo ao templo sagrado. Essa é uma das histórias desse livro, e eu podia tirar aqui muitos ensinos, e eu tenho certeza que enquanto eu estou lendo, vocês estão aí, e o Senhor já vai mostrando, vai falando, vocês vão conectando as mensagens. Temos muitas coisas para analisar aqui. Posição dos romanos, como eles pensaram a estratégia, a posição dos judeus, o que estava certo, o que estava errado, onde foi, muitos ensinos de uma história como essa. Mas, e as decisões que eles tomaram e tal, mas a ideia aqui é que vocês entendam o seguinte: toda vez que eu me abro para estudar, para compartilhar, para refletir em cima dos ensinamentos que hoje nós estamos recebendo dos nossos irmãos judeus, principalmente
tem chegado a nós também através dos irmãos que já entenderam que o Mashiach veio. Nós temos aprendido com todos eles, com os que a gente costuma chamar de ortodoxos, né? Todos têm muito para nos ensinar. E é isso, e a importância disso é que nós vamos falar aqui durante todas as aulas. Por que que eu tenho o direito e a obrigação, como filho de Deus, de me empenhar em conhecer, em entender, em tentar entender. Esse é o trabalho que tem sido feito nesse lugar, esse é o chamado que todos estão aqui já receberam, porque senão não estavam aqui hoje para ouvir isso. E é o que nós vamos falar nessas aulas. Um rabino, eu li também de um rabino, existem muitos rabinos, alguns que se destacaram mais, a gente vai citar alguns aqui durante as aulas, mas um deles disse o seguinte: o inteligente é aquele que aprende com seus erros. Eu errei, eu aprendi, não vou fazer mais, né? Mas o sábio é aquele que aprende com a experiência do outro. Nós temos muito que aprender com os nossos irmãos. E eu queria começar dessa forma, contando essas histórias, esses contos. Isso. Um pouquinho pequeno para mim, deixa eu ver se do lado de lá ficou melhor. Do lado de cá. Então, algumas coisas importantes hoje que eu queria falar com vocês antes da gente começar, né? Então, o nosso grupo de pessoas é de níveis de entendimento bem diferentes, todo grupo, né? E alguns assuntos são conhecidos da maioria, mas não são para todos. Alguns nunca ouviram falar o que nós vamos falar aqui. Portanto, a paciência e o espírito de unidade dominem os vossos corações. Porque a gente alguns aqui vão ouvir o que ouvem sempre, porque é o que já está sendo ensinado, mas alguns ainda não têm esse entendimento. Se alguém não entender algo da explicação no momento, eu retorno naquele momento, né? Mas não será possível responder a todas as perguntas. E nascerão outras perguntas durante os encontros. Eu sugiro que vocês escrevam, para que a gente tente, no final de cada encontro, falar, ou então eu reservei na última aula a oportunidade da gente discutir melhor, se não der aqui, ok? Então, certamente eu posso responder no privado, se não der. Haverão palavras, e aqui eu quero mostrar, eu deixei em azul, para os irmãos que estão chegando, e alguns daqui que não sabem o que é, palavras e letras de transliteração. Eu tenho a tradução, por exemplo, aqui é paraxá, porção, em hebraico. A tradução é porção, traduzido. E usamos muito, e é importante, pessoal que está chegando, porque vocês vão ouvir muito a gente falar de algo que é transliteração, que é eu falar, eu escrever da forma como eu falo em hebraico. Então, como é que eu sei? Eu leio, quem não lê hebraico vai saber ler isso aqui? Não. Né? Quem lê sabe que aqui você tem um P, né? Ó, um resh, um shim, um rei, paraxá, um rei. Se eu não souber ler, eu não vou saber que isso significa paraxá e que isso significa porção. No nosso ambiente, no nosso meio, vai se ouvir muito isso, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, transliteração escrita de forma diferente. Você vai ver Torá, a palavra Torá, por exemplo, ela pode estar escrita assim ou assim, tem outras formas, tá? Mas eu sei que se eu ler, eu vou falar corretamente. Torá, Tanar, mesma coisa. Sukkot, que a gente teve agora. Então, para o pessoal que está chegando, isso acontece muito, mas não significa que mudou o significado dessa palavra, é só a maneira de escrever para a gente saber como fala, tá bom? Isso é transliterar. Será impossível conseguir para todos, tratar todos os assuntos em 4 aulas. Nós vamos ter 4 aulas, eu tenho uma direção, um objetivo nas 4 aulas, e talvez eu não consiga abrir muito, né? Porque vai fluir. Nós temos o Rua. E a ideia é essa, é que enquanto eu for falando, o Senhor vai conectando a mente de vocês, a começar aqui na frente pelo Rocha Alexandre, quem conversa já sabe, as conexões. Então, eu tinha pedido um caderninho, por quê?
o Senhor vai ministrar a vocês, não só o próprio Ruan, o próprio Eterno, mas também o nosso intelecto. A gente vai lembrar. Então você vai escrever, porque o Senhor vai ministrar o teu coração de forma individual. Isso vai acontecer. Então é impossível que a gente consiga sair para uma ramificação se a gente não conseguir seguir o roteiro. Então, as anotações dos textos, os insights que vocês terão, cada um de vocês vai ter, vocês poderão usar no momento oportuno, aqui ou em outro lugar. Então, eu vou seguir na orientação que eu recebi. Durante o estudo, a gente pega vários caminhos, é uma loucura, mas o Senhor me deu uma direção. O simples e o objetivo, para que todos entendam o que estão fazendo neste lugar. Esse convite que ele nos faz é um chamado, né? A gente poder ter muitos que têm muito conhecimento, que nós conhecemos, pessoas que amamos, que são homens e mulheres de Deus, ainda não conseguiram entender esse retorno às nossas raízes. Então, Baruch Hashem, bendito é o nome do Senhor, que tem nos convidado para isso, para estar num lugar como esse hoje, né? Então, eu vou passar aqui, próximo slide. Mais. Então, vamos lá. Então, qual é o nosso plano? Temos 4 encontros, tá? Que serão nos sábados seguidos, com exceção do dia 23, que nós temos um encontro de mulheres aqui. Então, olha só. O objetivo nosso é compreender a importância da restauração das raízes da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Entender isso. Esse assunto vai ser compartilhado em 4 aulas que eu coloquei introdutórias. Por quê? Elas são ainda a superfície, tem muita coisa mais profunda. E que a gente, durante as aulas, pode já pensar num outro momento, em meses, porque tem outras aulas para serem ministradas, em aprofundar o que vai ser falado aqui. Então, a gente tem uma introdução, que eu fiz algumas considerações que nós vamos falar hoje, e um Você Sabia. Algumas coisas importantes, como, por exemplo, o que é uma paraxá, quantas existem, eu botei aqui, tem gente que não conhece, né? Então, são coisas que a gente fala muito e usa muito aqui, tá? No segundo encontro, se der, eu vou dar uma entrada no primeiro slide dessa segunda parte, chama Bereshit, no princípio que a gente está estudando nesse período o livro de Bereshit, que fala do princípio. Como falar de princípios se eu não voltar ao princípio? Para eu entender os princípios, eu preciso voltar ao princípio. Porque tudo começou e a chave de tudo que a gente vive está em Bereshit. Está no livro da Gênese, do início, né, de tudo. Então, no princípio, no princípio. Depois nós vamos falar, na outra aula a gente vai falar do chamado. Então, qual é a ideia? Eu entender primeiro quem eu sou, né, a criação, o período do eterno, até o chamado de Abraão, nesse princípio, ok? O que acontece a partir do chamado, e por que hoje a gente vai na outra aula falar Yeshua, e ele nos amou de tal maneira, que é o que a gente vive hoje. Eu poderia ter colocado aqui a igreja e o judeu, a igreja gentílica e o judeu. Mas, quando eu penso nisso, eu penso no amor tremendo do Eterno e do Filho, e é por isso que nós estamos aqui num lugar como esse hoje. Então, a conclusão disso, no final, a gente vai tirar dúvida. Considerações iniciais. Precisamos voltar ao princípio para entender o fim. Nós estamos ainda no processo. Entender o projeto de salvação, o desejo do Eterno de morar, de habitar, de estar no nosso meio, a promessa no livro da Revelação, que a gente chama de Apocalipse. Entender isso. E nós estamos nesse caminho para lá, né? Então, houve um período em que o chamado por uma intimidade era para a humanidade. Quando o Eterno cria Adão, né? O ser humano em geral, ele cria Adão, ele cria ali, tira Eva, e tem todo um mistério que a gente está estudando esses dias sobre Gênesis, desse início, que começa lá atrás. E a gente vai ver textos, quando entrar em Bereshit, a gente vai entrar nos textos lá na frente. E a gente vê que o Eterno tinha um plano para a humanidade. E
desde o Éden, já na desobediência, a gente também vê a manifestação de um projeto de Deus de resgate. Tem textos que mostram isso. Yeshua já estava lá na criação e a gente vai ver que ali já existe um projeto de restauração, né? O chamado de Abraão, no chamado de Abraão, nós conhecemos um sacerdote de nações, que era Malquisedeque, o rei de justiça de Shalem. Então, havia um sacerdócio para as nações da terra naquele momento. E o sacerdócio para as nações indica um propósito de salvação para a humanidade, que a gente vai ver essa ordem de sacerdócio em Yeshua, né? Então, a gente vai falar depois sobre isso, quando a gente entrar em Bereshit. Então, entender quem somos agora. No meio de tudo isso, quem nós somos hoje, né? Então, não é simplesmente entender a Bíblia, aprender a ser um bom cristão, eu vou para o céu, né? Eu sou justo aqui, faço tudo certinho, ou ser um judeu messiânico, enfim. Não é simplesmente isso. Então, nós fomos enxertados em um povo escolhido que carrega os mandamentos do ensino do Eterno, e nós precisamos entender que nós fazemos parte disso hoje. Isso é fundamental para que você tenha convicção. Tem sido falado aqui desde a festa. Todos que subiram no altar para falar, todos falaram sobre isso. Do nosso direito de viver isso. De viver as festas, de viver as alianças, de usar os homens usarem o tzitzit, da gente poder celebrar o Senhor, a lua nova, celebrar o Shabat, como a gente tem feito. Isso é fundamental que vocês entendam e nós entendamos que a gente faz parte disso, né? Chamados às mesmas promessas e alianças e promessas. Tá bom? Pode passar. Mais 2 aspectos que a gente precisa entender para começar essas aulas. Entender o nosso tempo e a nossa missão nesse momento. Então, eu entendi esse chamado hoje. E o que eu devo fazer? Eu devo me perguntar, o que eu devo fazer com isso? Com esse entendimento? Por exemplo, os irmãos estão nos visitando, né? Que vieram com a sonata. Que tantas coisas têm sido descortinadas diante de vocês. O que fazer com isso? Com todo esse entendimento, né? Imagino que vocês estejam se perguntando, com certeza. Então, é importante, e nós que estamos na congregação, o Rocha Alexandre fez uma pergunta semana passada. Nós estamos vivendo o nosso propósito, o tempo para a nossa vida, com todo o conhecimento que nós temos recebido aqui? Nesse período de hoje, esse tempo que a gente vive hoje, que nós estamos chamando de restauração, poderia ter outros nomes, mas ele pode ser hoje restauração, e daqui a pouco ter um outro período com outro nome, em continuidade ao que a gente começou hoje. Que os filhos, a próxima geração vai viver, que já estão recebendo aqui na congregação, por exemplo. Mas lá pode ter um outro nome, se Yeshua não voltar na nossa geração. Ok? Então, tudo isso que nós estamos fazendo pode ser o alicerce para outra coisa que virá, se Yeshua não vier na nossa geração. Não podemos negar o que chegou para nós na reforma, nós vamos entrar nisso, de Lutero, há 500 anos atrás. Eu quero falar algo sobre isso, que eu não vou entrar agora, que nós vamos falar lá na frente. Eu, quando tive um encontro com o meu amado, naquela época, eu não tinha entendimento de nada disso, não tinha chegado para mim. Então, eu sei as coisas que eu vivi com Deus. Eu já vi cura, tive experiências minhas de livramento. Foi o Senhor, eu vivi isso. Não posso negar isso. Porém, nós sabemos que aquela reforma, ela não foi algo que foi inteiro, completo, a ponto de trazer realmente libertação de entendimento como a gente tem hoje. E muitas coisas que foram ensinadas, nós sabemos que existem, hoje a gente tem o entendimento das distorções. E nós precisamos consertar, por isso eu coloquei aqui, essa foi a revelação permitida para aquele tempo, e vou dizer mais, quando eu digo permitida, porque eu não estou dizendo que era a vontade de Deus, eu não sei, mas foi o que foi permitido. Existe um jovem, eu não tenho o nome dele aqui agora, eu vou trazer a história dele, se der tempo durante as aulas. Ele era um judeu, um rapaz novo, e ele vivia ali no pessoal, nos Novos Cristãos, na Espanha, se eu não me engano.
E ele tentou trazer algo da restauração nesse período. Eu esqueci o nome dele agora. E ele foi queimado por um líder, na época que levantava a bandeira da reforma, né, protestante, Miguel. Foi queimado por... o nome dele é líder de uma linha evangélica, Calvino. Foi queimado vivo por Calvino. Porque ele estava tentando fazer essa restauração, essa conexão daquilo que eles tinham recebido de reforma, e ele falou, não, peraí, tem mais coisa. E ele tentou participar, escreveu, e ele morreu muito novo, Miguel de Cervedos, por Calvino. Então, nós precisamos avançar no que está diante de nós. Não tem como voltar atrás. Irmãos, não tem. Não dá mais. Nós recebemos... Pode deixar ligado, está aparecendo aí? O pessoal está vendo aí fora? Não tem como retornar às raízes, é o que está diante de nós. Por isso a gente precisa estudar. Eu falei e vou repetir. Algumas coisas eu sempre repito porque isso ficou em mim. Eu não conheço o eterno, eu não conheço a Deus se eu não estudar. Quando a gente fala estudar, não é só ouvinte. Por isso que eu falei, traga um caderno, vai para casa, leia, releia, pergunte, porque é assim que se conhece o eterno, estudando. Amém? O resgate da nossa identidade. Isso aqui é a conclusão disso que eu estou falando. É tempo de libertação de mente. Nós servimos um Deus que é criador de todas as coisas. Ele é. Então, nosso esforço é de conseguir alcançar o máximo que a gente puder desse Ele é. Eu ouvi essa semana que a palavra oração, na sua raiz, ela provoca uma resposta. A palavra oração, ela, pela sua natureza, ela provoca uma resposta. Então, nós temos orado, quem tem pedido ao Senhor para o conhecer, nós estamos aqui num lugar como esse, com pessoas que têm sido levantadas, que o Senhor tem inspirado para trazer o conhecimento. Então, se você tem orado ao Senhor e continue orando para que o Senhor abra o seu entendimento, para que a gente alcance os níveis de entendimento maiores e de sentir a manifestação e a presença dEle da melhor forma possível. Isso é entender, é transformação de entendimento, que a gente vai ver Paulo falando sobre isso, e é retornar aos ensinos da Torá para aprendermos sobre o reino de Elohim, o nosso Adonai, o nosso Deus. Então temos que retornar, temos que corrigir, entender, não negar o que recebemos. Nós recebemos algo por meio de Yeshua, que os irmãos judeus lá, muitos não receberam ainda, nós já recebemos. Tudo isso é importante demais e a gente precisa aprender a ler e a estudar sobre isso. Por quê? Não só para você, não só para mim. Todos que estão aqui dentro, nós fazemos parte de um movimento do Eterno que é muito novo, vamos dizer assim, novo que eu quero dizer que agora a gente tem visto se espalhar de uma outra maneira. Né? Pessoas estão sendo despertadas para o Shabat, pessoas estão sendo despertadas para as festas, são portas, e cada um que está aqui, eu falo isso aqui da nossa congregação, quem está aqui dentro da congregação tem a obrigação de saber o básico para poder responder acerca da sua fé. Isso foi ensinado na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Eu tenho que saber acerca da minha fé. Se alguém me perguntar, eu preciso ter conhecimento, inclusive, de textos que são básicos, que nós vamos ver lá na frente. Na aula 3, básicos para a vida de hoje em dia. Mas não só esses textos, como todos os que a gente vai falar durante o caminho. Então, nós vamos entrar agora em algumas coisas que são muito básicas aqui, como eu falei, a maioria já sabe. Né? Você sabia que são entendimentos bem no princípio. Antes de entrarmos lá na frente nos textos da Torá, a gente vai passar nessa introdução hoje, que são conhecimentos importantes para nós. Tá? Então, o primeiro slide, o basicão, né? O que nós chamamos de Bíblia, né?
Então, os irmãos então, que estão chegando agora, queria mostrar para vocês isso. Então, a nossa Bíblia, né, hoje, no entendimento, no conhecimento, na teologia cristã, a gente, quem já fez aqui seminário, né, ou o pessoal mesmo que já tem uma vida de mais tempo, a gente sabe que a nossa Bíblia é dividida no Antigo e no Novo Testamento, né? A gente chama assim. E a gente tem lá os 39 livros e 27, são 66. A gente tem, né, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, né? Tem a Débora, que é professora de escola bíblica, a superintendente lá, estuda muito, né? Lá, com certeza tem conhecimento dessa divisão que a gente tem no cristianismo. E a gente tem o Novo Testamento, as cartas, as epístolas de Paulo, não sou só de Paulo, até coloquei aqui embaixo, né? Tem as cartas, os históricos, os evangélicos, essa divisão que a gente conhece. Quando a gente vai falar de restauração, vocês vão ouvir muito sobre Tanar. Então, a Tanar, coloquei aqui, é o que a gente chama de Antigo Testamento, onde a gente tem lá o Pentateuco, os 5 livros. Na verdade, a gente já sabe que é Torá, esse eu acho que vocês também já sabem. A gente tem os Nevim, que são os profetas, e a gente tem Ketuvim, que são os escritos. Tá? Então, eu coloquei lá no finalzinho, também é conhecido como Antiga Aliança. Existem outras subdivisões, né? Eu botei aqui a cristã, mas na verdade eu falo dela aqui embaixo depois. Tanto a cristã como no meio mesmo dos judeus existem algumas subdivisões, e até eu coloquei aqui, nós temos 39 livros, hoje é reconhecido, a Bíblia a gente tem aqui, os irmãos que não conhecem já devem ter visto, trouxe para mostrar, a gente usa muito a Bíblia judaica, tá? Essa Bíblia aqui, ela tem os nomes dos livros em hebraico, a gente estuda, tem bastante gente que estuda por ela, mas nós temos 39 livros e 27, mas já houve no passado uma divisão, onde tinham 24 livros massoréticos, isso a gente vai falar depois, e 22, chegou a ter 22 a divisão, porque Ruth ficava em Juízes e o livro de Lamentações ficava junto com os escritos de Jeremias. E a gente vai ver tem até o livro dele que o Otávio trouxe aqui, Flávio Joséfo, que é contemporâneo da época da destruição do templo. Então, pensa, ele teve lá, morou lá em Jerusalém, na época, logo uns anos depois da morte de Yeshua. Então, ele viu tudo acontecer, ele ouviu sobre Yeshua, a gente também usa muito ele para estudar. A maior parte foi escrita em hebraico, alguns textos em aramaico, na Tanar. A Brit Hadashah, que a gente chama de Nova Aliança, tá? A Brit Aliança, ou conhecido como Novo Testamento, ok? São os evangelhos, as cartas, né, dos discípulos, formado por 27 livros. Hoje, como eu falei, é aceito a Bíblia judaica que a gente estuda, 39 livros. Até fui confirmar se isso é ok com o pessoal da Sefer. E foi escrito originalmente em grego, que era a língua... Isso aqui tem uma discussão grande que eu vou falar sobre isso. Uma língua que era utilizada na época, né, era o contexto da época, o grego, um total de 66 livros. A Brit Hadashah tem uma discussão muito grande. A gente faz seminário com o pessoal do Moriah Center e eu conheci um professor que é um judeu, hoje ele mora nos Estados Unidos, e ele prova que os originais dos evangelhos e os livros escritos na Brit Hadashah, os hebreus, que não foram escritos em grego, foram escritos em hebraico. Tá? Mas isso não é para agora, né? Um outro momento, e é uma aula muito interessante sobre os evangelhos. Tá? Pode passar, tá? Bem, então a Torá, depois de entender a divisão que a gente tem da Bíblia para estudar, a gente tem a Torá, que são os 5 livros, né? Que Moisés recebe no Sinai há 1.500 anos antes de Yeshua vir, né? E ele é dividido em Bereshit, que a gente está estudando essa semana, a gente está estudando o livro de Gênesis durante esse período. Shemot, que é Êxodo. Vaikra, Bemidbar, Números, e Devarim, Deuteronômio. Por que eu fiz questão de mostrar isso? Se eu pegar hoje, por exemplo, Deuteronômio, é uma palavra que não é própria da nossa língua portuguesa, né?
eu preciso ir na língua que foi traduzido para tentar entender um pouco desse significado. Mas eu posso falar para vocês que funciona assim. Estou falando uma linguagem bem simples. Se eu pegar o A do nosso alfabeto, a letra A, e perguntar para você o que essa letra significa para você. Quando eu comecei a fazer hebraico, isso foi uma pergunta que me fizeram. O que o A significa? O A. Sem uma outra letra junto, o A. Mas quando eu falo em hebraico, eu estou dizendo que se eu pegar a primeira letra do alfabeto em hebraico, que é Aleph, e nós temos aula de hebraico aqui, né, para quem não sabe, se eu pegar o Aleph, esse Aleph tem muitos significados. A língua hebraica é uma língua cheia de conceitos, tem muitos símbolos. Hoje mesmo o Rocha estava falando, né, eu estava assistindo o Café com Torá, depois cheguei em casa. Eu tenho códigos na Torá que vai tirar ou acrescentar uma letra, já muda completamente o significado, são códigos. Na mesma palavra, eu posso diminuir uma letra, tem letra que vem menor, diminuída, são códigos. Então, é necessário que a gente estude para entender o que está por trás daquilo ali. Então, quando eu pego Bereshit e o nome delas no original do hebraico, eu tenho muitos significados. Hoje também foi falado por que a primeira porção, por que a própria Torá começa com Bet. Os judeus dizem que existem 70 maneiras diferentes de estudar a Torá. Então, nós vamos ver pessoas sendo inspiradas de formas diferentes. E vocês vão ver que existem muitos rabinos. Alguns, como eu falei no início, se destacaram muito e outros nem tanto. Mas nós vamos ver eles vindo com interpretações e entendimentos daquilo, né? E a gente aqui não vai ser diferente. Porque a gente estuda fontes com rabinos, estuda, vai atrás e a gente também recebe isso de uma forma. Hoje foi falado isso. Eu posso, de repente, ver, eu sou uma administradora. E uma das coisas que eu faço para a equipe se dar bem é pegar um objeto. Não sei se o pessoal aí fora está vendo. Eu pego um objeto. Ah, tá, ok. Ah, tá ali. Agora eu entendi por que o Otávio está tirando o slide. Esqueci que está o pessoal aí fora. Está gravando. Tá, eu vou... Se eu pegar um objeto, tem uma dinâmica que eu faço que é muito legal. Se eu pegar um objeto, colocar aqui e pedir para todo mundo que está aqui, eu distribuo um papel e eu peço para todos que estão aqui, eu gostaria que você escrevesse sobre esse objeto. Isso eu fiz muitas vezes. E você é livre para escrever o que você vê, o que você vê. E aí, quando a gente recolhe, não bota nome, eu recolho os papéis, eu escolho alguns para ler com todos juntos. E o mais interessante é que cada um faz uma avaliação totalmente diferente do outro. É claro que numa sala com um número grande, eu vou ter algumas coisas bem parecidas. Mas tem gente que simplesmente olha e fala assim, é azul e tem um feltro preto, cinza e é retangular. Tem um outro que vai olhar para isso e vai ver o céu. Ver o azul, lembra das nuvens, lembra de um momento que teve, ou eu tive um carro azul, dá uma viajada e tem gente que vai sentir até cheiro. É sensacional. Nós somos assim, o Eterno fez a gente dessa forma. E é dessa forma que a gente também consegue estudar a Torá. E a gente vê isso se manifestar de uma forma maravilhosa. Então, quando eu leio o hebraico, eu quero que vocês entendam que isso vai acontecer, e vocês vão ler, e a gente precisa sentir e viver isso dessa mesma maneira. Quando eu pego uma palavra como essa e eu vou estudar, eu vejo entendimentos diferentes. Entendimento que eu digo é uma maneira de ver, um olhar. Tá? Não, sem distorções. Então, os judeus costumam ter, e eu coloquei alguns ensinamentos aqui também sobre eles. Eles costumam ter em casa os pergaminhos, né, da Torá ou na sinagoga, dentro de arcas. A gente tem aqui. Nós usamos no último dia, no 8º dia de Sukkot, fizemos o desfile com a Torá dentro da arca arrumadinha, escritos de couro e juntos, porque não tinha essa divisão antigamente, eram livros escritos.
não existia esses capítulos e versículos como a gente tem hoje. Eles eram juntos como se fosse um livro só, né? Que a gente chama de Sefer Torá, ou o rolo da Torá, o livro da Torá, ok? Não haviam capítulos e versículos, como botei aqui. Eu coloquei aqui Jerônimo, mas isso aqui a gente vai falar depois, né, essa divisão lá na frente. 54 porções semanais durante o ciclo de um ano. É o que a gente estuda aqui, por exemplo. Acompanhamos as parashot. Shot é no plural e parashá no singular. Tá? Vocês vão ouvir muito isso. A gente acompanha elas. Pode voltar. Então, em 54 semanas, uma parashá para cada semana, e essa parashá também é subdividida. Eu tenho uma pequena porção diária, né? O ciclo de um ano. Eu coloquei aqui porque até o século IX ainda havia uma outra maneira de se estudar a Torá, que era em 155 semanas. Levavam 3 anos estudando a Torá. Tá? Essa unanimidade da prática, ela aconteceu no século IX. O nome da paraxá, porção, é sempre uma das palavras que está presente no primeiro capítulo, né, da porção do texto em hebraico. Segundo, calendário deles, lunar. Calendário deles. E a gente está acompanhando tudo sempre com o calendário deles. Tá? Por isso que a gente faz as festas no calendário deles. Tá bom? Tal palavra resume de forma concisa o assunto pertinente à porção como um todo. A gente vê isso aqui todo Café com Torá. Toda sexta-feira no Shabat, a gente vai ver sempre os Rosh aqui. Eles sempre, quando vão falar, eu já ouvi isso várias vezes, falam o nome da paraxá, sempre faz a conexão com o texto. Tá? Vamos aprender, o nosso cérebro precisa aprender a funcionar dessa forma. Conectar as coisas, conexão, conexão, conexão. Essa palavra, quando começou a aparecer, no meio, inclusive no meio empresarial, eu comecei a ouvir no mundo secular, eu falei, essa palavra é diferente. Essa palavra é uma palavra que ela surgiu para esse tempo mesmo, porque nós estamos aprendendo o que é isso. E a nossa mente precisa aprender e funcionar com esse entendimento de conexões. Conexões. Nosso corpo é todo cheio de conexões. Quem estudou aqui na área de saúde, né, eu estudei também, a gente vai ver que, por exemplo, os nossos neurônios, eles todos têm os seus dendritos e eles têm conexões. E às vezes não se tocam, mas o que o Eterno fez? Preparou um líquido que faz essa conexão sináptica. Então, todo o nosso corpo, e eu consigo receber uma informação de levantar a minha perna por conta dessas conexões. Entre as células, a gente tem, são moléculas adjutoras, elas unem uma célula a outra, que estão na camada celular, para fazer junção celular. Então, tudo é conectado. Isso é uma realidade do reino. É assim que funciona. Eu falei outro dia para uma pessoa que a gente estava conversando sobre congregar ou não congregar. Eu falei, se você não entender que precisa congregar, você não entende o reino. E a gente falou sobre isso, quando houver unidade, o rei virá. O Senhor estabeleceu, ele gosta de aglomeração. Ele gosta de festa. Gente, é assim. Se você não gosta, eu lamento, você vai ter que trabalhar isso em você, porque o nosso Deus é assim. Ele estabeleceu dessa forma. Isso tudo que eu estou colocando aqui é uma introdução para você entender como funciona esse ambiente que você foi convidado para estar. É dessa forma que funciona, você não anda sozinho, não funciona assim. Eu dei um exemplo para algumas pessoas que quem trabalha nisso, nós temos um inimigo, ele existe. Eu tenho que aprender o seguinte, ele é servo do Altíssimo. O nosso inimigo, o Satã, tem um nome, ele é servo. E ele tem funções hoje. Desde o Éden ele tem funções. Então, eu não posso nem superestimá-lo, nem subestimá-lo. Né? Mas ele faz. Eu vi um vídeo que eu me lembrei de como ele age. Nós assistimos um vídeo sobre o Megalodon. Não sei quem já ouviu falar, um dos maiores tubarões do mundo. Ele chega a ser pré-histórico.
E ele é um animal extremamente inteligente. Ele desenvolveu uma capacidade maior que dos outros animais, dos outros tubarões. Além dele ser maior, ele aprendeu a ficar na vertical. O tubarão, ele precisa desse movimento para que o oxigênio passe e ele seja oxigenado para ele ter vida. Então, aquele movimento que ele faz é proposital por conta das guerras. O que esse tubarão faz? Ele fica em pé. Isso não é normal. Então, houve um passeio de uns turistas que já fizeram errado, escolheram fazer um passeio num lugar onde os tubarões se alimentavam. Vai dar ruim. Aí, o cara muito experiente, entraram no barco. Eu nunca faria isso. Isso é tentar o Senhor. Isso é coisa de tolo. E aí foram mar revolto. O que aconteceu lá? O barco bateu na pedra, quebrou o barco, caiu todo mundo no mar. Exatamente nesse lugar onde é um lugar onde os tubarões vão para se alimentar. Caiu todo mundo no mar. Esse vídeo está no YouTube. E aí, o que aconteceu? Caiu todo mundo no mar. E aí os caras ficaram loucos. Por quê? Os tubarões vão vir. Né? Chamaram a guarda costeira e veio aquele tudo e tal. Os caras acompanhando com radar o mar para ver onde estavam os tubarões. Os tubarões chegaram e estavam embaixo do povo, e aquele povo gritando para sair da água, até alguém chegar para poder tirar eles da água, porque o barco estava quebrado. Uma loucura. E aí, o que aconteceu? Caos total. Um dos tubarões pegou e mordeu a perna de uma das pessoas. Pronto, sangue na água. Agora a situação ficou pior ainda, porque frenesia. Os tubarões vão vir com tudo, vão comer todo mundo. Enquanto isso, o pessoal da guarda tentando tirar o pessoal e eles olhando com um radar por cima do mar os tubarões embaixo. De repente, no radar, isso mostra no vídeo, os tubarões saem do monitor, fogem do monitor. Ninguém entendeu nada. Como assim? Na hora que saiu o sangue, que era a hora de acabar, comer todo mundo, os tubarões fugiram. E eles não entenderam o motivo daquilo. Olhava pelo radar, não via nada. Depois de um tempo, aparece o vídeo, irmãos. Uma mulher que estava numa boia gigante de 2 toneladas. Aquela mulher some com boia, com tudo. Ninguém entendeu. Aí eles foram entender que era o tal do megalodon que estava ali. Por isso os outros menores fugiram quando ele chegou. Mas ele não aparecia no radar porque ele estava em pé. Mas por que eu estou contando essa história? No meio daquele povo, eles começaram a tirar as pessoas. Como ele já tinha comido a mulher, e ele leva em torno de 20 minutos para fazer a digestão, o que ele fez? Ele começou a empurrar, de tão inteligente que ele começou a empurrar para longe dos outros um homem. E ele empurrava o homem gritando, uma coisa horrorosa, o vídeo. Mas eu estou falando para vocês porque Deus falou comigo ali. Ele começou a empurrar aquele cara, o cara gritando. Pensa, um monstro empurrando sua barriga, você sabia que ali embaixo tem dentes quase do seu tamanho. Ele vai te comer. E o cara gritando, pedindo ajuda, coisa angustiante. Mas o que o tubarão fez e o que os cientistas ficaram chocados? Por causa da inteligência dele. Eles falaram, ele está empurrando o cara para longe porque ele está vendo que vai tirar os outros. Ele afastou o cara para ele ter tempo de digerir a mulher para comer o outro cara. E foi o que ele fez. Quando eu vi esse vídeo, eu falei assim, meu Deus, se um animal tem essa capacidade de raciocínio, imagina o nosso inimigo, que a Bíblia diz que fica aqui, ao derredor. Então, tanto para o nosso crescimento, estar congregando é fundamental, como para, na hora das dificuldades, eu não estar à mercê daquilo que pode me trazer mal. Eu preciso não só me proteger, mas eu também preciso aprender a andar da forma como um sábio anda. Porque o tolo, ele já, por natureza, nós já somos tolos. Infelizmente, a nossa natureza, ela tem essa inclinação para o mal, então ela já me leva para esse caminho. Mas quando eu começo a aprender, por exemplo, a gente vai ver os apóstolos que eram homens que conheciam Torá, eles eram judeus, que tinham sabedoria. Quando eles me ensinam que eu tenho que aprender a andar junto, irmãos, é andar junto. É um ensinando o outro, a gente aprende com o outro, a gente ensina.
Não tem como, foi estabelecido pelo Eterno para proteção e para crescimento. Então, se você tem dificuldade de viver, toda semana tem festa quase, tem que andar junto. Você sabe que olha, se as congregações messiânicas não entenderem, a gente vai errar de novo. Eu não posso andar longe. E se eu ando perto, o outro aprende comigo. Amém? E a luz que está em mim, ela vai refletir lá no outro. Então, vamos lá. A divisão, falei. Então, a Paraxá, ela recebe esse nome dentro das primeiras palavras do texto em hebraico. Ok? Isso aqui a gente vai ver que coisa tremenda, como é ensinado aqui na congregação pelos Roshim. Os rabinos dizem que a Torá já existia antes do mundo ser criado. Eu estou falando da Torá. Irmãos, pensa, quem está aqui sabe disso. Tem muitas coisas para falar da Torá, mas a gente não vai entrar nesses pormenores aqui. Nosso intuito é dar uma introdução geral para as pessoas poderem chegar no mesmo entendimento. Então, os rabinos dizem que a Torá já existia, isso aqui dá muito tempo de ministração, né? A gente vai ver hoje a Torá, a gente aprendeu que a Torá é a arca, não é? Hoje foi ensinado isso, a Torá é a arca, ela nos sustenta, a Torá é o pão que alimenta, que é Yeshua, a Torá é Yeshua, é o verbo, está tudo conectado. Ó, conexão. O cérebro da gente tem que começar a funcionar dessa forma. Eu preciso exercitar o meu cérebro a ter o hábito de estudar. Isso aqui, brasileiro tem dificuldade de sentar e fazer isso, anotar, voltar lá e ler. É assim que funciona, é assim que a gente aprende. Ele já, desde pequenininho, as crianças aprendem Levítico. Desde pequenininho. Aqui a gente passa batido, não aguenta nem ler, porque não entende. A gente vai ler um negócio que você não entende, aquele monte de nome que, né? Tá rindo, né? Não é assim? É isso aí. Então, quando eu tenho entendimento, quando eu começo a aprender, eu já sei, a minha mente vai começar a trabalhar fazendo conexões. Alguns irmãos aqui da igreja já vivem isso, né? Que a gente já está caminhando nisso há um tempinho maior. Pode passar. Então, que horas são? Já? Vou terminar já. Paraxá. Quem não tem essa Bíblia, a gente é dividido, olha, as paraxás. Eu botei aqui o quadro, ó, por livro. As irmãs que estão vindo visitar, ó, tá vendo? Essas são essas divisões, tem nomes, como eu falei, tá? Aqui a gente fala muito por nome, dá referência também de capítulo, mas falamos muito nome, pode passar. Eu coloquei aqui Flávio Joséfo, Luiz Otávio trouxe o livro que eu ganhei, não precisa... Ah, esse é o daqui? Ah, tá. Que eu falei, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, quando for falar da igreja, os judeus, a igreja e muitas coisas, né? E ele fala dessa divisão dos livros, né? Não temos dezenas e milhares de livros em desarmonia e conflitos, né? Mas só 22. Na época, a divisão era de 22. Contendo o registro de toda a história. Estamos falando da história da humanidade. Né? Os quais, conforme se crê, com justiça são divinos, foram inspirados por Deus. Né? Então, isso é Torá, ele faz um resumo aqui da Torá, e da Tanar, aqui no caso ele está falando de toda a Tanar, né? Do Antigo Testamento. Okay? Ele nasceu, né? Na época, eu já falei, contemporâneo da época da destruição do templo. Né? Ele viveu essa época. Tem duas obras dele, que uma dessa que a igreja tem aqui, que a gente vai usar algumas coisas lá na frente. Essas obras fornecem informações que são valiosas à sociedade judaica da época, e principalmente o período de separação de... Isso aqui eu marquei. Nós vamos ver isso aqui lá na frente. Concílios, coisas que estão nas cartas dos concílios, irmãos, que vocês vão entender por que a gente... Tem coisa que a gente hoje fica assim, por que acender vela? Fomos roubados. Eu uso essa expressão. Então, separação definitiva do cristianismo e do judaísmo. Isso aqui trouxe para nós a apostasia que a gente vive hoje. E vocês têm que entender isso aqui. Isso aqui é fundamental. Pode passar. Já vamos terminar, pastor. Esse quadro aqui, eu tinha feito, mas eu acho que não vai dar tempo. O que acontece? Eu tenho aqui a Tanar, eu fiz um resuminho, né, da história. Desde Moisés recebe,
Depois existe a destruição do templo e a gente vai achar as escrituras no período de Esdras e Neemias, estava lá no templo destruído, e eles encontram a Torá, como durante os anos quase foi destruída e não chegou para nós, né? Então, no ano 200 antes de Yeshua vir, ela foi fechada como um cânon daquilo que era considerado inspiração divina, foi fechada no ano, em torno do ano 200 antes de Yeshua. E olha que coisa tremenda. Nesse mesmo período, tinha um rei, né, eu coloquei aqui, Ptolomeu, rei do Egito, que neste período, né, a gente vai ver lá a tradução da Torá que foi feita, que é conhecido como Septuaginta, foi a tradução da Torá em torno de 200 anos, eu vou arredondar, tá, irmãos? Antes da vinda de Yeshua. Mas olha que interessante. Eles aqui, eu fui ler sobre isso, e como os fariseus ensinavam, na época, aqui eram os escribas e nascem os fariseus, época de Macabeus, que a gente vai comemorar Hanukkah agora no final do ano, que é a história da família dos Macabeus. Nesse período, eles começam a ensinar, fecha o cânon, o Tanar, as profecias dos profetas, e eles começam a ensinar sobre Mashiach. Muito forte. Já era uma preparação, porque ele chega logo depois. E o povo já estava ouvindo as profecias, porque já tinha fechado. É como se o Eterno tivesse preparado o povo para receber. Olha, começou um intenso estudo sobre o Mashiach nesse período. Há uma divulgação pela Septuaginta, né? E aí a gente vai ver aqui, no período de Macabeus, aqui segue a Torá e aqui segue a história da nossa Bíblia, que chegou evangélica. Então, os fariseus, aqui surge aqui, né? Os rabinos, os fariseus surgem aqui. Depois a gente vai chegar, eles iniciam uma tradição rabínica, os fariseus. Originalmente o estudo acadêmico do judaísmo era oral. A gente também vai ver que quando começa, lá em Esdras, eles começam a escrever, fazer cópias, os escribas, né? Estamos falando de Torá. E aí vem todo um processo de anos, e aqui no ano, 200 anos antes, fecha esse cânon da Tanar, do Antigo Testamento. Tá? Isso aqui é muito legal, porque a gente vai ver, entender como que entra o Novo Testamento, como que não entrou. Tá? Eu não botei aqui, porque a gente vai falar lá na frente. Aí eu coloquei alguns ensinos dos judeus, que a gente comenta aqui, vocês vão estudar neles, a gente precisa conhecer. Né? Tem o Talmud, que é uma coletânea de livros sagrados, com registro de discussões entre rabinos, esse sistema de rabinos que veio dos fariseus. Outra coisa, falar de fariseu como a gente sempre critica, que fariseu... Gente, eles eram os mestres, foram por causa deles. Isso foi guardado, eles iam nas cidades, eles foram divididos para manter o ensino. Como o povo era muito escravizado, tinham muitos inimigos, isso precisava ser mantido de alguma forma, não só dentro do templo. Então, isso foi socializado. Tá? Então, isso é importante porque aí aqui vocês vão ouvir falar de Mishnah, Guemará, que a gente comenta às vezes aqui, que estão dentro do Talmud, são discussões dos rabinos sobre a lei, a ética e por aí vai. Neste período, a gente vai ter a Septuaginta, que foi essa tradução do hebraico, ok? E também de escritos, porque aí tem os apócrifos, eles incluíram outros livros nesse período. Depois a gente vai ter, eu botei aqui outros livros, né? É a tradução mais antiga que foi do hebraico, né? Da Bíblia. Tinham livros apócrifos. A gente vai ter a Vulgata, que foi feita alguns anos depois, eu botei aqui, 340, por Gregório, por Jerônimo, e ela foi feita para o latim, para tentar socializar mais essa linguagem, ok? E aí daí a gente vai ter o que a gente tem hoje, que veio dessas traduções, principalmente da Vulgata, que chega a Lutero, e aí Lutero faz a reforma, e aí ele tira os apócrifos, que tinham livros apócrifos, enfim. E a gente chega aqui na Bíblia que a gente tem hoje, sem os apócrifos. Passa aí. Eu botei só um exemplo aqui, foi descoberto um rolo da Torá mais antigo numa faculdade na Itália. Tinham descoberto, a pessoa arquivou com uma data errada, fez uma avaliação errada, mas ele era muito mais antigo, né? Então, é do século VIII. Olha isso. Foi encontrado, né, feito com pele de cordeiro. Esse é o
é o rolo mais antigo que eles acharam, né? Essa reportagem de 2013. Mas é ela que está valendo. Pode passar. Então, esse eu acho que é o último, depois vai vir o outro. O que a gente precisa entender? Eu peguei isso aqui de um judeu que a gente chama de ortodoxo. Ele não entendeu, não compreendeu a vinda do Mashiach ainda. E ele tem essas afirmativas, eu peguei, olha como é que eu posso fazer um link com os nossos irmãos apóstolos, que eram judeus e tinham o mesmo entendimento e falavam só de uma forma diferente. Então ele vai dizer, ó, as parashot, nós temos acesso a elas, amém? Temos acesso a elas hoje. Elas transmitem instruções como devemos agir neste mundo de acordo com o propósito do Criador do universo. Hoje teve ensinamento sobre isso. Então, é muito importante. Aí eu me lembrei desse texto, 2 Timóteo, que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, né, para corrigir, para instruir em justiça e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para boa obra. Aí, esse judeu, que é um cara muito... a gente fala porque ele é do Rabad, que é um site também que a gente respeita muito, que ensina judaísmo. A Torá nos faz olhar o mundo e as pessoas de forma diferente. Isso aqui é fundamental. Renovação de entendimento. Eu olho as pessoas e o mundo à minha volta com outro olhar. Eu sou transformado. Então, e não ser desconformados com este mundo, mas ser transformado pelo quê? Renovação do entendimento. É Torá na cabeça mesmo, entendimento. Para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que eu conheço a verdade e sou liberto. Eu vou viver isso. Nos conectará com a fonte da Gênese. Uma inspiração permanente, vidas mais significativas. Quem está perdido, sem uma direção, eu conheço a verdade, eu tenho mais entendimento. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? Isso é lindo. Viver Torá é viver os tempos de Mashiach, é viver os tempos de Yeshua, os tempos sonhados e ansiados pelos nossos sábios. Essa frase é dele. Não parece evangélica? É um judeu. Eles anseiam. Só que nós já recebemos a revelação. E a gente precisa entender isso. Nós vamos deixar esse slide para a próxima aula. Como eu disse, a gente precisa aprender a entender como é que funciona esse sistema novo. Eu fiz esse slide para dar uma introdução para a gente entrar nos textos na próxima aula. É uma reflexão elevada de um rabino muito respeitado. Ele morreu em 2007, se eu não me engano. Não, ele 2007 não, ele é de 94. Ascendeu aos céus com 92 anos. Olha as palavras, olha os termos, né? Ascendeu aos céus nas primeiras horas da manhã de Tammuz de 94. Ele se chama, o nome dele botei aqui, Rebbe Lubavitch. Ele é muito conhecido, muito respeitado, né? E ele nasceu em 1902, na Ucrânia. A gente estuda muito o Rumash, e eu estava lendo isso aqui no Rumash, que é uma frase desse rabino, que é muito respeitado. E aí, olha que texto interessante para a gente já deixar para a próxima aula. O fato de a Torá começar com a segunda letra do alfabeto hebraico, hoje o Rosh Alexandre trouxe uma outra. Lembra? Eles falaram que nós temos 70 maneiras diferentes de interpretar a Torá. O Rosh trouxe hoje uma, e eu estou trazendo uma outra para acrescentar a tua alma. O fato de a Torá começar com a segunda letra do alfabeto hebraico, Bet, indica que a leitura do texto é, de fato, a segunda fase de um estudo da Torá. Começar a ler, começou com a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto, está dizendo que é, de fato, a segunda maneira de se estudar a Torá. Por isso que a Torá começa com a segunda letra.
Pois até mesmo antes de olhar o primeiro versículo da Torá, a pessoa precisa se preparar para a experiência que está prestes a vivenciar. Ou seja, eu começo a ler, já é um segundo momento. O primeiro momento é o que vem antes desse momento da leitura. O estudo da Torá é uma mitzvah que conecta a pessoa a Deus. E assim como qualquer outra mitzvah, mandamento, a pessoa precisa estar ciente disso para uma conexão completa. Eu queria que você pensasse nisso. Toda vez que você pegar um texto bíblico para ler, ou a Torá para estudar, você precisa entender o que você está fazendo. Você está se conectando com o Eterno e você precisa ter consciência do que você está fazendo. E ele diz assim, antes de abrir o livro, a pessoa precisa parar um momento e refletir que ela agora estudará a sabedoria de Deus, que foi condensada sobre uma forma inteligível para o ser humano. Falar na nossa linguagem, porque ele é muito maior que isso. E foi condensado para que a gente pudesse entender. Ela está a ponto de colocar a sua mente em união total com Deus. E se a gente não aprender, e eu quero fechar aqui porque isso é maravilhoso. Se a gente não entender isso, você vai ler o texto, às vezes não vai entender, não vai dar importância, mas conexão. E eu vou terminar aqui, porque quando nós começarmos em Gênesis, que a gente vai começar na próxima aula, eu gostaria que você tivesse essa preparação, não só para a aula que vem, mas toda vez que você se propor a buscar e a estudar o Eterno. Amém? Eu quero orar para a gente encerrar, e nós vamos nos conectar com Ele em oração e pedir ao Senhor que todo o ensino que Ele tem derramado sobre esse lugar, que essa atmosfera, que essa, a gente pode chamar de unção, essa conexão que a gente tem sido alcançado, isso possa ser uma realidade no nosso dia a dia. Amém? Que o Senhor, que o Eterno encontre em nós pessoas dispostas a levar essa mensagem, para sermos de fato luz para as nações, para a gente assumir essa enxertia que Ele fez em Israel. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém?